A paz do Senhor. Hoje vou estar fazendo aqui uma live especial a pedido de uma pessoa, né? Não estou autorizada a dizer o nome dela, mas uma pessoa que me pediu se a mensagem que eu trouxe lá na terça-feira, lá em Itaguaí, se estaria disponível, né? Se tinha gravado, né? O pessoal sabe que eu gosto sempre de gravar as minhas mensagens, mas infelizmente essa mensagem não foi gravada. E ela ouviu de alguém que gostou muito da mensagem e queria que eu pudesse passar alguma coisa para ela. Como ficaria difícil passar, né, tudo que eu falei na mensagem, como eu tenho o esboço da mensagem, eu vou estar fazendo aqui uma live sobre o assunto que eu preguei terça-feira passada ali na Itaguaí. Nós falamos sobre ciclos e círculos. Eu já preguei uma vez sobre isso no iniciozinho de uma mensagem minha, mas essa mensagem foi muito mais direcionada nesse sentido. Porque algumas pessoas têm sucesso e outras pessoas fracassam. Existe uma explicação para isso, bíblica para isso, e aí eu trouxe uma mensagem fundamentada no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Vamos começar então lendo esse versículo aqui, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aqui, nessa carta aqui, né, específica, Paulo está defendendo seu ministério apostólico, né? Eu já comentei uma vez numa pregação sobre isso, que as pessoas diziam que Paulo só era ousado quando estava longe, só usava palavras fortes para falar com as pessoas quando estava longe, quando estava perto ele não era daquele jeito. Então Paulo, para explicar, né, o seu modo de agir, ele diz esse versículo aqui, né? As armas da nossa milícia não são carnais. Eu não vou responder vocês da maneira como vocês estão me atacando. Porque as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu não vou rebater com vocês no mesmo nível que vocês estão, né? Então Paulo, se você ler todo o capítulo 10, você vai ver ele fazendo aí uma explicação, né, sobre o seu ministério, Paulo defendendo a sua autoridade, e ele usa esses versículos aqui. Mas o que eu quero me deter é o seguinte: nós somos seres frágeis, nós somos seres humanos, e a gente não precisa usar métodos humanos para ganhar nossas batalhas. A interpretação desse versículo é justamente essa. As armas de Deus, as poderosas armas de Deus, elas estão disponíveis para nós, para a gente lutar contra as fortalezas do diabo. Então, o cristão, ele precisa escolher qual é a arma que ele vai usar. Se é a arma de Deus ou se é a arma do mundo. Então, oração, fé, esperança, palavra de Deus, o próprio Espírito Santo são armas poderosas, efetivas, que a gente pode usar nas nossas guerras que são travadas todos os dias enquanto estivermos aqui no planeta Terra. O livro de Efésios fala exatamente sobre isso, né? Lá em Efésios 6, do 13 ao 18, fala dessas armas poderosas que estão disponíveis para nós. E o apóstolo ainda diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades. Então, a gente está numa jornada, a gente está numa viagem, né? Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente está nessa jornada. Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas estão andando em círculos, né? Foi isso que eu comentei lá na pregação, estou comentando aqui nessa live novamente. Muitas pessoas, elas estão andando em círculos. Outras pessoas estão andando em ciclos. É diferente você estar andando em círculos e é diferente você estar andando em ciclos. Viver em círculo é quando, ano após ano, você está enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos, os mesmos problemas. É como se você estivesse dentro de uma floresta, né, perdido, e você começa a andar por aquela floresta tentando sair dali, e você passa
e você percebe, olha, eu já vi essa árvore, eu já vi essa pedra, eu já vi esse rio. É como se você estivesse vendo as mesmas imagens, os mesmos lugares o tempo todo. Então isso quer dizer que você está andando em círculos. Você está vivendo momentos repetidos. Porque a vida, gente, ela faz você acordar quando você repete a lição. Se você não passa naquela lição, você repete. E muita gente está repetindo essa lição aí o tempo todo e não sai disso. É um círculo que a pessoa não consegue sair. Agora, quando a gente está vivendo em ciclos, é diferente. Quando a gente se move em ciclos, a gente cresce dentro desses ciclos, a gente amadurece dentro desses ciclos, a gente progride, a gente vive estações diferentes quando a gente está vivendo em ciclos. Mas quando você está vivendo em círculos, parece que você está num looping sem fim, né? Eu comentei uma vez, numa mensagem muito parecida com essa, que é como se fosse aquele desenho Caverna do Dragão. Quem tem a minha idade aí, 48, 49 anos, vou fazer 49, assistiu, né? Era da sua época aquele desenho da Caverna do Dragão, que os meninos que ficaram perdidos ali naquele mundo, toda vez que eles tentavam sair, acontecia uma coisa, eles não conseguiam sair. O mestre dos magos dava dica, eles faziam, venciam aquele inimigo ali, mas chegava na hora H, acontecia alguma coisa, eles não conseguiam sair. E existem pessoas que estão aí, dentro desse looping, não conseguem sair, vivendo em ciclos o tempo todo, né? E a pessoa não consegue sair. Mas e daí? E daí, irmã Alessandra? Isso eu já sei. Eu quero saber a receita. Como eu sair de um círculo e viver em ciclos, né? Antes de falar isso, eu tenho que dizer para você, dar para você algumas informações. Primeiro, que existe uma história que Deus escreveu para cada um de nós. Essa história, ela é uma história personalizada. Isso quer dizer que a minha história não será a sua história. Nós temos histórias diferentes, porque Deus escreveu uma história para cada pessoa. Agora, existem pessoas que elas vão viver a vida toda e elas não vão viver a história que Deus escreveu para elas. Isso é muito fácil da gente observar e perceber, né? Eu já convivi com pessoas, e tenho certeza que você também já conviveu, de pessoas que viveram a vida toda em círculos, vivendo sempre as mesmas coisas. Você encontrava ela 5 anos depois, ela está vivendo o mesmo círculo, não muda nada. Você encontra ela 10 anos depois, ela está vivendo o mesmo círculo, ela não muda. Por quê? Isso é culpa de Deus? Não, isso não é culpa de Deus. Isso é culpa da própria pessoa. Então, antes da gente começar a entrar propriamente nessa mensagem, a gente precisa entender o seguinte: a nossa vida, ela é limitada. Nós temos um tempo de vida. Nós não vamos viver aqui para sempre, né? Não vamos viver aqui para sempre. Nossa vida terrena, ela vai ter um limite, ela vai ter uma finalização. Ela começou e ela vai terminar. Agora eu te pergunto, o que vai estar escrito na sua lápide e na minha lápide? O que vai estar escrito no coração das pessoas quando a gente não estiver mais aqui? Como nós seremos lembrados quando nós não estivermos mais aqui? Que história nós vamos contar com a nossa vida quando não estivermos mais aqui? Então, enquanto a gente ainda tem vida, enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar, a gente pode progredir, a gente pode sair de um círculo e ir para um ciclo. A gente pode decidir ser um herói ao invés de ser uma vítima. Porque ser vítima é muito cômodo, né? Eu começar a culpar todo mundo, né? Eu culpo meu pai, eu culpo minha mãe, eu culpo minha família, eu culpo o governo, eu culpo a sociedade, eu culpo a igreja, eu saio culpando todo mundo e eu não assumo responsabilidade nenhuma. Fazer isso é muito fácil, aliás, muita gente faz isso. E o problema de ser vítima é que depois que você vira uma vítima, o teu próximo passo é se tornar um vilão ou uma vilã, porque você acha que foi maltratado pela vida, pelos pais, pela família, pela sociedade, e você passa a querer se vingar disso. Então é um caminho sem volta, é um caminho muito ruim, né? Mas enquanto a gente está vivendo, a gente pode mudar de lado, a gente pode fazer novas escolhas, tá? O roteiro que a gente vai viver já está impresso
na nossa mente, no nosso coração, tá? Já tá tudo impresso, porque Deus escreveu uma história para mim, para você, como eu falei, tá? Só que a nossa vida, ela vai se resumir naquilo que eu estou decidindo, naquilo que eu estou vivendo, na história que eu estou contando. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso reeditar essas histórias. É quando você está escrevendo alguma coisa que você precisa passar limpo. Só que tem pessoas que não passam nada limpo. Elas têm aquela história ali, elas vão repassando aquilo e elas não passam nada a limpo. Então, nós precisamos fazer uma seleção. Essa história eu quero viver, essa história aqui eu não quero viver. Essa história aqui, Deus escreveu para mim, e essa história aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Então a gente precisa editar algumas partes da nossa vida. E aquilo que eu acredito sobre mim é muito forte, porque essa é a história que eu vou contar para todo mundo, tá? Então, já começa daí. Que história você está contando para você mesmo? O que você está dizendo para você mesmo? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a maior autoridade sobre a gente somos nós. E se a gente está contando uma história de derrota pra gente, é essa história que a gente vai contar para os outros. Então, essas histórias são poderosas, essas histórias são internalizadas e a gente acredita nelas. E a gente acaba verbalizando e falando isso. E acontece que quando você verbaliza tragédia, você verbaliza derrota, você verbaliza vergonha, isso acaba entrando no teu DNA. E você acha que a sua vida se resume a isso. Então, que eu falei ali naquela mensagem e eu estou repetindo agora aqui também, dentro do texto que a gente estudou. Nós somos os atores principais do filme chamado Vida. Então, vai existir alguns momentos que alguém vai chegar e vai falar assim, aqui ó, aqui, Alessandra, eu tenho esse papel aqui pra você, tem essa história aqui pra você, eu tenho esse roteiro aqui pra você. E você, delicadamente, você tem que dizer assim, não, obrigada, mas essa história não combina comigo. Essa história não é a história que Deus escreveu para mim. Então a gente é convidado para atuar em vários roteiros, em vários papéis. E tem alguns momentos que você vai ter que dizer, não, isso não é para mim, isso não é o papel que Deus escreveu para mim. Eu peço desculpas, mas eu não vou poder fazer isso, eu não posso entrar nisso. Eu não posso fazer parte disso. Então, você já está começando a entender por que algumas pessoas fracassam e outras têm sucesso? Porque as pessoas que têm sucesso, e eu digo sucesso, é aquela pessoa que alcançou o objetivo que Deus escreveu para ela, tá? Porque hoje as pessoas acham que sucesso é ter dinheiro, ter uma boa casa, ter carro, ter e tudo mais, tá? Pode ser isso, mas não é somente isso. Então, existem algumas pessoas que têm sucesso, elas alcançam os objetivos que Deus escreveu para ela, porque ela tem a coragem de dizer, não, isso não é para mim. E tem pessoas que não têm essa coragem. Qualquer papel que você dê a ela, ela aceita. Qualquer lugar que você convida ela, ela vai. Qualquer pessoa que quer ser amiga dela, ela aceita. A pessoa não tem critério. E é por isso que muita gente fracassa. Hoje, né? Hoje, esse dia específico, Deus escolheu hoje, dia 22 de dezembro, para que você faça uma revisão no seu roteiro. Terça-feira passada eu trouxe essa mensagem lá na igreja e eu estou trazendo ela de novo aqui no meu Instagram e também vai para o meu YouTube essa mensagem, para que você entenda que Deus tem uma história para você. Salmo 139, versículo 16 e 17 diz assim, os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam dia a dia sendo formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Quão preciosos são os teus pensamentos sobre mim, ó Deus! Qual grande é a soma deles? Então, o salmista, ele não vai aceitar um papel diferente daquele que Deus escreveu para ele. Ele fala, olha, tudo que o Senhor tinha para mim já foi escrito no seu livro. Eu nem existia ainda e Deus já tinha escrito uma história para mim. E eu não sei você, mas eu quero viver a história que Deus escreveu para mim. Eu tenho coragem de dizer não. Essa história que você quer para mim
não é para mim. Eu não posso aceitar. Entendeu? Então, você só vai sair de um círculo para um ciclo se você tiver a coragem de reeditar a sua vida. De dizer alguns nãos para alguns roteiros que querem entregar para você. Deus tem pensamentos sobre nós acabamos de ler aqui o Salmo 139, né? E são pensamentos maravilhosos. Deus tem planos, Deus tem desígnios bons, né? Jeremias, está escrito lá em Jeremias, eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então nós precisamos nos ajustar e nos alinhar àquilo que Deus escreveu para a nossa vida. E Jesus nos ensinou isso muitas vezes. Se você lê os evangelhos, inclusive eu estou estudando o livro de Mateus todo sábado. Se você não me acompanha aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, me acompanhe. Todo sábado está estudando um capítulo do livro de Mateus. Jesus nos ensinou a pedir a vontade dele para a terra. Olha como Jesus nos ensina no Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Se Deus quer que a vontade dele seja feita aqui na terra, se Jesus nos ensinou a orar pedindo que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é no céu, é porque ela, eventualmente, em alguns momentos, ela não é feita. E Jesus nos ensina a orar para que a vontade de Deus seja feita. Então, são esses acordos, muitas vezes, que a gente faz, que vai autorizar o próximo capítulo da minha vida. O que eu estou decidindo agora é que vai decidir o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. São decisões de agora. Então, a gente precisa entender que nós fazemos acordos o tempo todo no mundo espiritual. Quando você abre a sua boca e diz sim, você está fazendo um acordo. Quando você está aceitando uma proposta, você está fazendo um acordo. Aquilo que você acredita vai gerar uma profunda autorização interna para aquilo que vai acontecer. Então, os seus acordos internos vão autorizar aquilo que vai aparecer na sua vida, nos próximos capítulos. E a gente está sempre fazendo acordo. João 10 fala, o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quem falou isso foi Jesus, né? E ele usa 2 verbos iguais, veio e vim. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa palavra, veio e vim, significa um acordo. Olha, eu estou aqui para te dar vida em abundância. Você quer? Se você diz sim para Jesus, Deus começa a fazer as transformações que precisam ser feitas. Agora, se você diz não para aquilo que Deus tem para você, você está abrindo, né, um portal para que o ladrão entre e faça o que ele veio fazer. No mundo espiritual não existe meio termo. Eu sempre falo isso. Tem gente que ainda não se ligou nisso ainda. O mundo espiritual, ele não tem meio termo. Ou é ou não é. Tá? Não tem meio termo no mundo espiritual. C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu sempre repito também, né? Eu sempre falo também sobre essa questão da neutralidade que não existe, né? C.S. Lewis tem uma frase que diz o seguinte: não existe neutralidade no universo. Cada centímetro do universo é reivindicado por Deus ou contra-reivindicado por Satanás. Então não existe campo neutro no universo. Então a gente está fazendo acordos o tempo todo. O diabo veio roubar, matar e destruir. E ele precisa da sua permissão, da sua legalidade para fazer essas coisas. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E ele precisa que você concorde, porque Jesus, ele bate a porta. No Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Jesus vai bater a sua porta, né? E se você abrir, ele vai entrar. Vai fazer as mudanças que precisam ser feitas. Então, existe uma permissão em ambos os casos. Tanto para Jesus fazer, quanto para o diabo fazer. E concessão também é acordo. Às vezes eu falo assim, não, mas eu não dei legalidade para o diabo fazer isso na minha vida. Deu, porque você aceitou algumas propostas que não eram para você aceitar. Às vezes esses acordos são feitos de maneira silenciosa, de maneira invisível. A gente está aceitando padrão, a gente está aceitando programas, estamos dizendo sim para coisas que Deus já disse expressamente na sua palavra que é para dizer não. E às vezes eu já lidei com pessoas, já conversei com pessoas, já aconselhei pessoas
que falaram assim, pastor, eu não queria que isso tivesse acontecido na minha vida. Deixa eu falar uma coisa, a maioria das coisas que acontecem na sua vida, nem Deus queria que acontecesse. Se você não queria que acontecesse, especialmente coisas ruins, né? Porque coisas boas todo mundo quer. Mas se você não queria que acontecesse, Deus também não queria. Mas muitas vezes a própria pessoa deu concessão para que aquilo acontecesse. Então a gente precisa parar, gente. É um momento de parar. Estamos no final do ano. É um momento que todo mundo faz as suas reflexões. O que eu errei? O que eu posso acertar? Esse é o momento de a gente fazer isso. Examinar as nossas crenças. Examinar aquilo que a gente está acreditando. Examinar aquilo que a gente está pensando sobre nós mesmos. Examinar aquilo que a gente está assimilando como uma verdade. Aquilo que a gente está enfatizando. Aquilo que a gente está narrando. A gente precisa pensar qual é a frequência que a gente está transitando, qual é a frequência que você está transitando. No mundo existem várias faixas de frequência, com largura de banda, som tem frequência, luz tem frequência, né? E quando você tem um receptor, você percebe essa frequência. Você tem uma TV que capta uma frequência para você assistir um programa na sua TV. Você tem uma frequência no teu celular de internet para que você possa alcançar aquele nível ali de qualidade dentro de um vídeo, dentro de um Reels, dentro de tudo que você faz. Você precisa de uma frequência. Então um receptor, ele canaliza essa frequência. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14:10 que existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. Todas as vozes no mundo têm um significado. E a gente está capturando essas vozes aí, gente. A gente está capturando esses sons, essas mensagens, tá? A gente está capturando, porque nós somos receptores de frequência. Se nunca ninguém te falou isso, estou falando isso agora para você. Nós somos receptores de frequência. Jesus também nos ensinou a fazer isso. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele aprovou e rejeitou frequências. E eu dei um exemplo lá na mensagem na igreja, que eu vou falar com você aqui também. Quando Jesus cura a filha de Jairo, ressuscita, né? Aquela menina chegou a morrer e Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quando ele chega na casa, está todo mundo chorando. E Jesus diz, olha, não chore. Não chore porque a menina está dormindo. Aquelas pessoas que estavam chorando começaram a rir e a zombar de Jesus. Ela morreu. Está dizendo que ela está dormindo. Então o choro passou a riso, assim, de uma hora para outra. Então isso quer dizer o quê? Que aquelas pessoas que estavam ali eram hipócritas, eram falsas, estavam chorando da boca para fora. Quem realmente estava sentindo a morte da menina era o pai e a mãe. O restante ali era curioso. Antes de fazer o milagre, lê lá em Mateus, gente. Lê lá em Lucas, onde está registrado também esse texto. Antes de fazer o milagre, Jesus manda todo mundo sair. Sai. Sai você, sai você, sai você. Só ficou 3 discípulos de Jesus ali, naquele quarto, e o pai e a mãe da menina. O que é isso? Jesus, ele ajeitou a frequência do lugar para que ele fizesse o milagre. Você percebe que em muitas cidades Jesus não fez milagre nenhum. Pode ler nos evangelhos também. Em alguns lugares Jesus entrou e não fez milagre nenhum. Por causa de quê? Da frequência. As pessoas não criam nele. Ele não fez nada ali. Então, isso acontece na nossa vida também. Você vai atrair para sua vida as coisas que estão vibrando na frequência do seu estado emocional e do seu estado espiritual também. Então não reclame daquilo que você está vivendo. Se você está vivendo, é porque você está sintonizando a sua alma nessa frequência. Se você está com a sua alma caída para baixo, você só vai atrair pessoas assim para sua vida. Você está entendendo? Você vai caminhar e você vai atrair as frequências em que você está. Então a gente pode redefinir isso pela frequência que a gente está carregando. Então, a gente não pode aceitar o convite para trafegar na frequência de pessoas não arrependidas, pessoas que fazem todo tipo de coisa errada. Você não pode estar na frequência dessas pessoas. Pessoas amargas, amarguradas, você não pode estar na frequência dessas pessoas. Tá? Então tem convite que você vai ser obrigado a rejeitar se você quiser viver uma vida de vitória e de sucesso, uma vida de ciclos e não de círculo. Tá? Porque na realidade, né, o que acontece? Coisa ruim atrai coisa ruim. Coisa ruim atrai coisa ruim. Tem um ditado mineiro que diz assim: as bestas andam em dupla. Ditado mineiro. Minha avó era mineira
E eu sei muito provérbio popular por causa dela. As bestas andam em dupla. Se você tá bem, mas entra na frequência de uma pessoa que tá pecando, que tá na iniquidade, que tá fazendo coisa errada, uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, tu vai entrar na frequência dela. E o que ela colher, tu vai colher também. Essa que é a realidade. Porque a miséria, ela quer companhia. Então tem pessoas que vão te chamar para compartilhar derrota, lamúria, reclamação, queixa. E os demônios que estão atuando na vida dessa pessoa vão entrar na sua vida também. Mas eu não quero, mas vai acontecer. Porque o demônio, gente, ele vai encontrar uma brecha. Ele quer uma legalidade para agir na nossa vida. Então, tudo que está atuando na vida da pessoa vai acabar entrando na tua vida também. É por isso que eu sou muito seletista em quem anda comigo. Eu sou seletista nas minhas amizades. Eu sou seletista nas pessoas que andam comigo, que conversam comigo. Claro, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Nem tenho pretensão de ser. Mas eu tenho consciência das escolhas que eu estou fazendo que vão trazer prejuízo ou sucesso para minha vida. É eu que tenho que fazer isso. Não é ninguém que tem que fazer. É eu que tenho que fazer. É eu que tenho que fazer a seleção. Isso pode, isso não pode. Isso dá, isso não dá. Isso eu quero, isso eu não quero. Tá? Então, mude a frequência. Mude de conversa. Mude de frequência, gente. Tem gente que fica no disco arranhado, o tempo todo na mesma faixa. Isso enjoa. Isso não dá, gente. Tem muita porta aberta na nossa vida que sabe, é frequência, é acesso no mundo espiritual de coisas que não deveriam estar na nossa vida. Então começa a fechar as portas abertas da sua vida. Limite o acesso na sua vida. O acesso, ele exige um protocolo. Agora, se qualquer um tem acesso a você, eu só lamento. Só lamento, só lamento. Se qualquer um acessa a sua vida, se qualquer um acessa a sua alma, só lamento por você, tá? Então a gente precisa começar isso conosco, na nossa própria mente, com o pensamento certo. Foi o versículo que a gente leu. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Gerenciamento emocional. Gerenciamento emocional está no centro da nossa jornada. Lidar com os nossos traumas, superar, gente. Todo mundo já teve parte difícil na vida. Todo mundo já teve trauma na vida. Se eu te contar os meus traumas, você vai chorar. Só que eu superei. A gente precisa superar. Eu não posso viver como um disco arranhado. Eu tenho que superar os meus traumas. Eu não posso viver na mesma faixa. Eu não posso ficar tendo a mesma conversa, entra ano e sai ano, com o mesmo som, com a mesma frequência, com a mesma fala. Hebreus 12:15 fala dessa questão de resolver, de se resolver por dentro. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e contamine os demais. A amargura, ela contamina você e contamina quem está do seu lado. Então tudo começa com a gente. Os nossos momentos de picos bons e ruins, a gente precisa observar, porque é nessa hora que as crenças e os acordos são formados. Toda vez que você tem um pico de uma coisa muito boa acontecendo na sua vida, você forma uma crença a partir daquilo. Se isso aqui está acontecendo de bom, vou fazer sempre isso para acontecer isso de bom. E se isso aqui está acontecendo de muito ruim, você pega uma crença sobre aquele problema ali também. Então a gente precisa entender essa questão da experiência boa e da experiência ruim. Geralmente, quando a gente faz concessão, é geralmente nesses momentos de ruim e bom. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente faz concessões, acordos, aceites em momentos trágicos, em momentos difíceis. Eu dei até um exemplo lá na igreja, tipo assim, um cara me traiu. Todos os homens são horríveis, nenhum homem presta. Isso é uma crença que você internalizou a partir de uma experiência ruim que você teve. Tá errado. Você não pode assumir uma crença só por causa de uma experiência ruim que aconteceu com você. Porque existem caras legais também. Pessoas legais também. Você tá entendendo? Então, o que causa derrota às vezes na pessoa? Esses picos de experiências boas ou ruins acabam acarretando para a pessoa uma crença, a pessoa se molda em cima dessa crença, e aí
a vida dela fica formatada em cima daquela crença. E aí ela começa a tomar decisão errada, determinando um resultado errado. Então, eu até mostrei um desenho lá no dia. Ele não tá aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui, ó, gente, ó. Eu até mostrei um desenho lá no dia da mensagem, falando exatamente sobre isso. A experiência pico aqui, eu acho que tá ao contrário, né, gente? Né? Mas você vai entender. Você tem uma experiência pico, que é boa ou ruim, e a partir disso você estabelece uma crença na sua vida. A partir dessa crença, você toma uma decisão. Dessa decisão vem a tua colheita. O que acontece? Muita gente quer resolver o problema da colheita, quer dizer, sucesso ou fracasso, quer resolver o problema da colheita, mas não resolve aqui. Tem que resolver aqui primeiro. Como você está tratando as tuas experiências. É isso. Esse é o grande segredo, tá? E existem exemplos bíblicos para isso, vários. José teve uma experiência traumática com os irmãos. Os próprios irmãos jogaram dentro de um poço, venderam ele como escravo. Ele poderia nunca mais confiar em ninguém a partir dessa experiência ruim. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele não deixou que a experiência ruim dele movesse uma crença interior que ele tinha, que Deus era com ele. E por isso ele teve uma boa colheita, ele foi um homem de sucesso. Ele não deixou as experiências ruins, os traumas dele, modificarem aquilo que Deus tinha escrito para a vida dele. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Então, se você quer pular momentos de dor na tua vida, você nunca vai crescer, nem evoluir, nem progredir. Nunca. Porque a dor, ela tem uma voltagem maior do que a alegria e que a paixão. Isso quer dizer o quê? Se alguém faz uma coisa boa pra mim, eu esqueço rápido. Mas se alguém faz uma coisa ruim pra mim, eu fico anos pensando naquilo. Por quê? Porque a dor tem uma voltagem maior do que a alegria, do que a paixão. Então o que as pessoas fazem? Elas correm da dor ou se deixam abater pela dor. Elas fogem da dor ou se deixam abater pela dor. Esse não é o caminho. Jesus nos ensinou que em muitos momentos nós vamos ter que abraçar a nossa dor. Por quê? Jesus fez isso, ele nos deu exemplo. Jesus abraçou a sua dor por causa daquelas pessoas que ele conquistaria quando passasse por cima da sua dor. Ele passou por cima da sua dor. Tinha a cruz, ele olhou além da cruz. Ele olhou para mim e olhou para você. Então ele falou, eu vou agarrar essa dor, porque eu vou conquistar para mim todas essas pessoas. Eu vou salvar as pessoas dos seus pecados. Então Jesus nos ensinou isso. Sobrepujar a nossa dor. Eu vivi um momento ruim, eu vivi um momento de dor, mas eu vou passar por isso, eu vou superar isso, porque lá na frente Deus tem coisas maravilhosas para mim. Não é por causa disso aqui ruim que aconteceu que Deus não pode fazer nada lá na frente. Então faça de cada momento um momento de gratidão. Precisamos agradecer a Deus pelas coisas que Deus está fazendo agora. Agradeça a Deus, você está vivo, respirando sem aparelhos. Você está enxergando, você está ouvindo essa mensagem. Você tem uma casa, um travesseiro para colocar a cabeça, tem água quente, você tem uma geladeira. Gente, agradece a Deus pelas coisas que Deus está fazendo agora. Mesmo que você esteja passando por um momento de dor, de dificuldade. Calvino, ele tem uma frase de Calvino que é muito forte, que ele fala assim, sinto, Senhor, que as tuas mãos estão me esmagando, mas que bom que são as suas mãos. Então, se Deus está nos esmagando, tem um propósito. Deus pode transformar nossa dor num testemunho. Então, para de viver viciado em dopamina. O mundo está viciado em dopamina. Sangue de Jesus tem poder. Todo mundo está viciado em dopamina. As pessoas acham que tem que ter alegria o tempo todo, êxtase o tempo todo, prazer o tempo todo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, gente. Por quê? Quando a gente não está cheio de dopamina, a gente acha que o nosso mundo é cinza, é triste, é sombrio. Ah, tô triste porque eu não tenho isso aqui, eu não consegui isso aqui, eu não tenho isso aqui. Pelo amor de Deus, você tem um monte de coisas. Olha para as coisas que você tem, para as coisas que Deus te deu. Então, a gente precisa regular isso, ser grato também no ordinário. E isso se aprende. Seja feliz com aquilo que você tem. Só que muita gente foi neutralizada por acordos silenciosos, como eu falei no início da mensagem. A estratégia do inimigo é atacar a gente de todas as maneiras possíveis. E adivinha, ele sempre vai te atacar onde você é mais forte, onde você se sobressai. Gente, quanto na minha vida, desde a adolescência, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Eu sempre fui atacada na minha fala.
na minha linguagem. Eu não sou de falar muito, assim, né? Normalmente, eu sou uma pessoa muito introspectiva, mas eu nunca me recusei a falar. Eu gosto de me expressar bem, de me fazer entender. E sempre fui atacada nisso, desde criança. Apresentando trabalho na escola, desde que eu apresento. Porque eu sabia que eu poderia apresentar bem aquele trabalho. Eu sabia dessa capacidade, dessa habilidade que Deus me deu. E eu sempre fui atacada nisso. Sempre fui atacada. Até hoje sou atacada nisso. Acha que sabe muito, acha que sabe demais. Pra quê? Pra que live? Pra que ficar falando? Pra que ficar pregando? Pra que ficar fazendo vídeo toda hora? Mas eu já consigo identificar isso como um ataque do inimigo. Você tá entendendo? Se Deus, que é o meu Criador, não se incomoda com isso, por que tem outras pessoas incomodadas com isso? Porque o inimigo sempre vai te atacar onde você é melhor. O inimigo, ele vai usar o medo para te bloquear, para bloquear a tua coragem. Ele vai usar a amargura para bloquear a nossa gratidão. Ele vai querer que a gente enxergue só a coisa ruim, só as tristezas. Ele vai atacar a nossa inteligência para destruir os nossos pontos fortes. Ele vai usar a voz dos outros. Ele vai usar até os pensamentos da nossa própria cabeça para nos bloquear. O inimigo faz isso, nos dá sugestões, né? Ele não pode entrar na nossa cabeça, mas ele nos dá sugestões. É por isso que o apóstolo Paulo fala: levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, quanto mais forte você ficar, mais oposição você vai ter. E a oposição não é uma coisa ruim, não. Ela vai te dar músculo espiritual, ela vai aumentar a tua força. Se você está sendo resistido, é porque você está no caminho de se tornar maior. Você está no caminho de se tornar mais forte. E às vezes esses pensamentos são mais do que pensamentos. São acordos internos que o inimigo fica incitando contra nós. São votos silenciosos. A gente não pode aceitar sugestões do inimigo, porque ele é como se fosse um hacker. Ele quer entrar no nosso sistema, ele quer lançar o cavalo de Troia dele dentro do nosso pensamento, contaminar o nosso pensamento, né? Eu expliquei lá no dia da mensagem também o que é o cavalo de Troia, né? Quando os gregos estavam perdendo a batalha, né? Eu até expliquei isso para eles lá. Eles estavam perdendo a batalha. O que eles fizeram? Os muros da cidade eram intransponíveis, né? Esse episódio é muito claro na mitologia grega, né? Citada por Homero. A estratégia usada pelos gregos para superar as muralhas impenetráveis de Troia, 10 anos tentando entrar em Troia e não conseguia. O que eles fizeram? Tiveram uma ideia. Eles fizeram um cavalo de madeira enorme, oco por dentro. Os gregos fingiram que foram embora, entraram dentro do cavalo, né? E os troianos acharam que aquilo era um presente, né, de rendição. Levaram o cavalo para dentro da cidade. Quando chegou a noite, os soldados saíram de dentro daquele cavalo, mataram os sentinelas e tomaram a cidade. Então o inimigo, ele faz exatamente isso também. Ele não pode entrar, ele manda um cavalo de Troia, ele manda um hacker, ele manda uma ideia, um pensamento, uma conversinha, ele manda uma pessoa, ele vai fazer qualquer coisa para entrar no nosso sistema. Então, qual é a receita de Deus aqui pra gente? Todo sentimento, todo pensamento tem que ser levado à obediência de Cristo. Nós precisamos fazer um critério, a gente tem um critério, né? A gente precisa colocar os pensamentos em quarentena. Vamos ver se isso aqui é de Deus? Isso aqui é de Deus? Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Isso aqui é de Deus? Se não for, deleta. Não fica com peninha, não, porque aquilo ali pode ser um pensamento intrusivo dentro de você para trazer fracasso para a tua vida. E é por isso que tem muita gente andando em círculos. Porque o pensamento vem, ele aceita. A conversinha vem, ele aceita, né? E ele aceita tudo. E o que está acontecendo? As mentiras do diabo estão custando a tua vida de fracasso ou a tua vida de sucesso. Então, pense nos sonhos que você não realizou até hoje. Pensa nos relacionamentos que não se desenvolveram até hoje. Pensa que tudo isso não é culpa de ninguém, é culpa sua mesmo. É sua culpa. Você precisa calcular se você quer continuar vivendo nisso. É uma decisão que cada pessoa vai ter que tomar. Então, se você continuar na mesma rota, você vai continuar vivendo em círculo.
Isso vai custar para você um futuro. A gente precisa fazer um ajuste. A gente precisa fazer uma reedição, né? Tantas oportunidades perdidas por tantas pessoas, porque estão vivendo crenças equivocadas. Muitos estão sendo programados silenciosamente, esperando sempre as coisas ruins, esperando sempre o pior, mas Deus não quer o pior pra gente, Deus não quer tempos ruins pra gente. Eis que seis pensamentos que têm a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Lembre que esse versículo foi dado para o povo de Israel, eles no cativeiro. E havia esperança até no cativeiro, porque mesmo que você está vivendo uma vida de fracasso agora, existe esperança para você, se você mudar de caminho, se você mudar de rota, tá? Então não duvide daquilo que Deus tem para sua vida, não aceite sugestões do diabo. O diabo vai querer atacar a tua identidade, ele vai querer atacar quem você é em Deus, tá? Porque o diabo ele sempre fez isso. Então, para terminar, fechar essa live aqui, o que você pode fazer? O que eu posso fazer, irmã Alessandra, a respeito disso? Identifique o que você está dizendo para você mesmo. Examine seus pensamentos, selecione aquilo que serve, aquilo que não serve. Esse pensamento não é para mim, Deus não tem isso para mim. Selecione. Passa a selecionar. Tudo começa com você. Segundo, descubra o que Deus disse a respeito disso. Ah, é isso? Vamos ver o que Deus está falando sobre isso. Vamos para a palavra. Gente, cristão tem que conhecer a Bíblia. Cristão tem que conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, você vai ser enganado toda hora. E é por isso a minha preocupação de estar sempre aqui ensinando a Bíblia, ensinando a palavra, através das redes sociais. Porque se aprende tanta porcaria em rede social, por que não a palavra de Deus? Então vamos divulgar a palavra de Deus. E a terceira coisa, ore. Ore e proclame a verdade de Deus sobre você. Seja o seu próprio profeta. Espera ninguém profetizar bênção para você, não. Você mesmo vai ser o seu próprio profeta. Você vai se profetizar para você. Você vai entrar em acordo com a verdade de Deus. E você vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E quando pensamentos intrusivos vier, palavras de derrota vier, você expulsa esses pensamentos em nome de Jesus. Leia um salmo em voz alta. Não sabe o que fazer, não sabe o que orar, leia um salmo em voz alta. Declare a palavra dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua alma. Cuidado com a sintonia das vozes, cuidado com a música que você está escutando. O diabo ele entra sorrateiramente. Cuidado com os acordos que você faz silenciosos, para que o diabo não tenha legalidade na sua vida. Leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo e viva uma vida em ciclos, uma vida de sucesso. Que Deus te abençoe, te guarde, que essa live seja bênção na tua vida. E se te abençoar essa live, envie essa live para alguém também. Deus te abençoe.